Olá, pessoal, tudo bom? Vamos para o segundo tipo de fatoração. Agora a gente vai falar sobre agrupamento. O agrupamento, ele também é o inverso do chuveirinho, mas ele é o inverso do chuveirão, do chuveiraço, tá? Quando eu uso agrupamento, eu tenho uma regrinha que é tipo assim, ó. Quando parece que combina, mas não tem só um fator comum. Como assim, Pro? Ó, o nome dele já diz, tá? Agrupamento. Eu vou formar grupos. Por exemplo, isso aqui, ó. AX mais AY mais BX mais BY. Quando eu olho ali, parece que todo mundo tem a ver, tem ligação, tem relação. Opa, tem A, tem B, tem X, tem Y em todo mundo, beleza. Só que eu não consigo encontrar um termo que está em todo mundo. Porque eu não tenho um fator comum só. Quando isso acontece, o que que a gente faz? A gente agrupa, por isso que é chamado agrupamento. Eu vou separar em grupos. Grupinhos que têm coisa em comum. Então, por exemplo, ó, eu vou separar esse meu primeiro grupinho aqui, porque eles dois têm A. E o meu segundo grupinho, os dois têm B. Então, o primeiro passo aqui, ó, qual é? Separar grupos, opa, que tem coisa em comum. Uma dica é grupos, sempre tem, eles vão estar em quantidade pares aí, que é tipo, vou separar de dois em dois ou de três em três. E aí eu vou conseguir formar esses grupinhos, eles sempre têm que ter a mesma quantidade de elementos, tá bom? Quando normalmente eu uso agrupamento? De quatro termos para cima, tá bom? Então, por exemplo, não tem como ter um agrupamento com três termos, um trinômio. É quatro termos, cinco não dá, porque não dá para eu formar grupos, dividir assim. Então, vai ser quatro, seis, oito, nove, que eu consigo juntar de três em três. Eu tenho que separar em grupinhos em quantidades iguais, ok? Normalmente, se tiver muito termo, é agrupamento que a gente usa. E aí, Pro, depois que eu separei o grupo, o que que eu faço? Você encontra o fator comum em evidência nesses grupos. Por exemplo, quem que tem nesses dois? Letra A, fator comum. Vezes, abro parênteses para pôr quem sobrou. Se o A saiu dos dois, quem sobrou aqui, ó? O X mais o Y, certo? Hum. Antes de ir para o próximo grupo, eu boto um sinal de mais ou menos. Normalmente eu só ponho menos quando os dois são negativos. Se não, eu ponho mais em evidência. E aí, olha, quem que tá nos dois de letra? O B. Vezes, abro parênteses para pôr quem sobrou e fatório também, ó. Se o B saiu dos dois, quem sobrou? X no primeiro, mais Y no segundo. Ok? E agora, eu vou estar fazendo certo se os parênteses forem iguais. Eu tô acertando, ó. Meus parênteses estão iguais? Opa, protão. Então eu acertei, ok? O que que eu faço? Meus parênteses não estão iguais agora? Eu vou pegar esses parênteses iguais e vou pôr eles em evidência de novo. Então, ó, evidência de novo. Só que agora evidência com quem? Com os parênteses, porque ele tá nesse termo e ele também tá nesse termo. Então, o agrupamento eu sempre faço assim, eu fatoro duas linhas. Primeiro a evidência no grupo, depois evidência no parênteses de novo. Vezes, abro parênteses para pôr quem sobrou. Então, se eu tirar o parênteses daqui, quem sobrou? O A. Se eu tirar o parênteses daqui, quem sobrou? O mais B. E aqui tá a minha forma fatorada. Ok? É basicamente isso que eu faço, formando grupinhos, evidência e evidência de novo
Vou pegar e vamos colocar uma aqui. 4xy menos 2x quadrado mais 6y menos 3x, por exemplo. Vou fatorar esse aqui com vocês. Acho que eu fiz certo. Eu vou separar então em grupos. Como que vai ficar a minha separação? Poxa, pronto, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ter feeling aqui, tem que sentir, né? Por exemplo, eu tô vendo que esses dois aqui têm x e estão na tabuada do 2. Eu sei que esses dois aqui também estão na tabuada do 3. Então, assim que eu vou fatorar. Eu tenho que saber o grupinho. Por exemplo, os dois não estão na tabuada do 2? Então, 2 é meu fator comum. Porque 4, eu posso reescrever ele como 2 vezes 2, certo? Outro fator comum que está em todo mundo também é o x, com menor expoente que é x mesmo. O 2x está nos dois, vezes, abro parênteses para pôr quem sobrou. O 2 saiu, o x saiu, sobrou aqui o 2 e o y. Menos. O 2 saiu. Um x saiu, só que aqui eu não tinha 2. Um x saiu, o outro ficou. Mas eu vou para a próxima fatoração, próximo grupinho. Os 6 seria 3 vezes 2. Então, quando eu olho, o número 3 está nos dois, mas eu não tenho letra. Então, é só o número 3, que é o fator comum. Vezes, e abro parênteses para pôr quem sobrou. Se eu tirar o 3, sobrou o 2 e sobrou o y. Menos, se eu tirar o 3, quem sobrou aqui? O x. Ó, olhei, o parênteses está igual? Tá. Quer dizer que eu tô certa, provavelmente. Agora, então, eu vou pegar esse parênteses, vou pôr ele primeiro em evidência, vezes abro parênteses para pôr quem sobrou. Ó, se eu colocar aqui para vocês, vou colocar de verdinho clarinho. Esse parênteses não saiu. Ó, eu coloquei ele aqui em evidência. Então, eu tiro ele dos dois. Automaticamente, quem sobra? Aqui é o 2x e aqui é o mais 3, não é? Então, esses que sobraram, o 2x e o mais 3, ficam no outro parênteses. E assim, a minha fatoração está concluída, ok? Isso é o fator, é o agrupamento. Nada mais do que colocar fator comum em evidência em grupos e depois o parênteses em evidência de novo. Então, evidência duas vezes, ok? Eu espero que tenha ficado tranquilo, fácil de entender. Eu vou deixar esses vidinhos todos no nosso grupo, tá bom? E esse é o nosso segundo tipo de fatoração.